estivesse falando. Tchau, tchau. Achei. São Paulo, eu acho, tem uma relação de amor e ódio, assim. Quando eu cheguei aqui, eu me sentia completamente invisível. Só mais uma, no meio de um monte de gente, sem nome, sem identidade, sem história. E você não tem tempo de cruzar o olhar, de ter uma troca com ninguém. Minha fotografia serve para mim como um bastão mágico. É uma ferramenta de aproximação. Então eu vou para lugares que eu nunca imaginei ir, consigo acessar pessoas que eu não imaginava. É um escudo, porque você coloca no rosto, assim, mas é também um espelho, né? Um jogo de espelhos. O Giganto partiu de uma inquietação minha que eu tinha com fotografia. Eu comecei a fotografar, ainda era analógico. Então, para mim, era muito importante qual o papel que eu ia usar, qual o suporte que essa fotografia teria. Em colocar essa imagem na rua, eu acho que é uma atitude de apropriação da cidade. Fui para a Síria em 2009 gravar um documentário chamado Constantino. Ainda não tinha nenhum sinal de que tanta desgraça ia acontecer por lá. Você vê uma foto, você consegue ser transportado diretamente para aquele cenário, para aquele ambiente. Eu consigo sentir o som das crianças, assim, chegando perto de mim na hora do recreio, sabe? Eu sinto. Então é muito difícil, assim. Essas fotos que eu tenho, elas me encaram muito. Eu tirei muitos retratos e elas continuam me olhando, assim. A guerra da Síria foi devastadora. E é o maior número de refugiados do mundo. Deixam as malas, as casas, tudo para trás e vêm para cá para uma vida nova. Fiquei me questionando muito sobre essa palavra, né? Refugiado. Refúgio. Qual o sentido disso? Eu parti para uma pesquisa de campo. Queria, na verdade, era me cercar desse conhecimento, saber o que eles sentem, quem chegou aqui no Brasil nessas condições, sabe? Eu sou Salim, palestino, refugiado no Brasil por causa da guerra no Síria. Difícil para cortar a sua vida e começar de novo. E de onde você acha que veio sua força para conseguir vir para cá e superar tudo isso? É criança, o filho, por causa do futuro dele. Eu sou Issam Ahmed Issa, da Palestina. Eu acho que buscar a vida sem dignidade, sem identidade, não é vida. Conversei com muita gente, a maioria homens, pouquíssimas mulheres.
Chegar num país completamente diferente culturalmente, elas têm mais dificuldade. Eu queria trazer a força que tem uma mulher, a força que tem um feminino e a doçura também. Porque eu acho que essas pessoas, elas passaram por muita coisa, mas elas ainda têm uma doçura no olhar. Tá bom. Então tá, a gente vai se falando. Um beijo, querida. Tchau, tchau. A Salsabil é uma pessoa que, primeira vez que eu conversei com ela, parecia que eu estava conversando com uma amiga minha de muitos anos, assim. Salsabil? Oi. Sou Raquel. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Salsabil Matou, eu sou da Síria. Estava procurando para um país mais seguro para minha família. Na Síria, eu tinha minha farmácia. Eu sou farmacêutica. Quando eu estava na Síria, eu estava escutando na televisão sobre refugiados, sobre tudo, mas eu nunca pensei eu ficar igual deles. Eu vim aqui no Brasil em 2014. Eu estava grávida de 8 meses. E a gente começou a procurar como começar a vida nova. Como eu amo fazer comida, eu comecei a trabalhar com comida árabe. Eu tenho restaurante online. Imagina a força de uma mãe ter que sair com seu filho no colo, com a roupa do corpo, e ir para um outro país que ela não fala o idioma, que não tem absolutamente nada a ver com a cultura dela. Como essas pessoas se sentem, né? A relação que se estabelece quando você vai fotografar alguém, a base fundamental dela tem que ser a confiança. Eu sempre explico muito bem para as pessoas qual é a minha intenção com essa fotografia. Existe uma troca muito grande. Eu me entrego para ela, ela se entrega. Então eu pedi para ela pensar nos filhos dela, nos últimos dias dela na Síria. Quando ela estava no primeiro andar do edifício dela, sem luz, sem água. Qual a sensação que ela trazia? Você vê uma imagem, você consegue sentir um pouco do que aquela pessoa está passando. Então eu acho sim que a fotografia ela pode ser o resumo de uma causa. Ela consegue atingir as pessoas, sensibilizar elas. Porque ela traz a emoção, traz a dor, traz o sentimento que as pessoas que estão naquela imagem estão trazendo. A fotografia que eu faço, ela é bem clássica, né? Retrato, preto e branco, formal, quase um 3x4, assim.
E eu escolhi uma que ela tá com um olhar super doce, como ela é, mas com uma força, com uma... Eu acho que é o retrato da resiliência mesmo, do poder de adaptação dela, sabe? Acho que a dificuldade maior em fazer o giganto é transformar o pixel em grão. Então, vou enganando o computador, fazendo com que a imagem vá crescendo aos poucos e assim ele vai entendendo até ganhar aquela dimensão, assim. De 5 em 5 centímetros eu vou crescendo essa imagem. Eu acho que, apesar de ser algo digital, é um processo bem manual, assim. Desde o tratamento da imagem até a colagem em si. Esse gigante, ele teve 120 folhas, aproximadamente. É um mapa, né? Um quebra-cabeça gigante. Então não pode ter erro. Esse, sem dúvida nenhuma, é o gigante mais alto. A que teve a instalação mais desafiadora, justamente por ser em altura. Eu sempre sonhei também em fazer uma em pena, que eu acho que é um espaço expositivo perfeito. Ali no Minhocão circula muita gente, é um trânsito pesado. Então tem muito carro que passa e nos finais de semana e à noite ele é fechado para o público. Então ele vira um parque, o Parque Minhocão. Quando eu coloco uma foto no concreto, eu ressignifico essa estrutura. Eu pego um espaço da cidade e transformo ele num suporte para uma exposição. A gente começa aqui, da coluna 8, certo. Linha 1. Depois 8, coluna 7, 7, 6. Na medida que a gente for fazendo, a gente vai conferindo. A técnica é lambe-lambe, né? Então a gente tá tendo uma troca muito afetiva com a cidade, assim. Tá lambendo essas paredes, assim. Fazer a foto da Salsabil é uma maneira de estabelecer uma conexão com esse passado. De trazer um sentimento mais positivo na vinda dela pra cá. Que isso seja uma transformação. Que a gente também, como brasileiro, aceite essas pessoas que estão vindo de fora. Talvez uma imagem enorme, um retrato enorme, um olho te olhando, você vai ter que encarar essa pessoa nos olhos. E você vai ser visto também por esses guardiões da cidade. Quando eu estava pesquisando, eu entrei no Facebook de um refugiado e vi um texto assim. Eu não sou um refugiado. Sou um ser humano. O que me interessa é a raiz principal, o que une todo mundo. Eu prefiro chamar eles de recém-chegados.